Acordei com os olhos grudados de lama, o nariz entupido de terra e a boca cheia de areia estralando nos dentes. Alguém me enterrou. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Eu sempre costumo dizer aqui que eu nunca tô muito ligada em lançamentos literários, assim. Eu fico sabendo, em geral, quantos livros são lançados, porque eu sigo várias editoras, né, no Instagram, tenho parceria com a Companhia das Letras e com a editora dublinense, então eu fico mais atenta, né, aos lançamentos dessas editoras, fico sabendo que os livros foram lançados, mas assim, é muito difícil de eu estar ansiosa esperando o lançamento de um livro, até porque eu sempre brinco que não é como se eu não tivesse nada para ler e precisasse ficar esperando um lançamento ou outro, mas é claro que quando a gente tem autores queridinhos, né, a gente fica mais curioso para saber se tem algo deles vindo aí. E definitivamente foi isso que aconteceu com esse livro aqui. Eu gosto muito da Socorro Acioli desde que eu li A Cabeça do Santo, que é o seu romance adulto, né? Até então era o único. Ela tem um outro infanto-juvenil, que é A Bailarina Fantasma, que eu também já li. Mas assim, A Cabeça do Santo é uma das minhas obsessões literárias. Quando eu penso na Cabeça do Santo, eu sempre penso nele como um livro unânime. Eu sei que nem Jesus foi unanimidade, nenhum livro vai ser, mas assim, é sempre um livro que vem na minha cabeça quando alguém me pede uma indicação, porque eu penso que A Cabeça do Santo é um livro que ele serve para quase todo tipo de leitor. Ele serve para quem adora ler, ele serve para quem não gosta muito de ler e quer ler um livro, assim, para testar. Ele ao meu ver, ele é um livro assim completo, ele tem tudo pra conquistar um leitor, ele é engraçado, ele te deixa curioso, enfim. Então eu gosto muito da literatura da Socorro, né, que é uma escritora brasileira contemporânea, uma das grandes que a gente tem aqui, que eu tenho muito orgulho, né, de ter, né, aqui no Brasil. Eu gosto realmente do que a Socorro escreve e desde que eu li A Cabeça do Santo eu queria outro. E quando eu comecei a ouvir rumores da escrita desse livro aqui, eu comecei a ficar muito ansiosa pra ele sair. E ele demorou aí algum tempo sendo gestado, né? Um livro não se faz de um dia pro outro. O título dele, se eu não me engano, saiu ainda bem antes do livro, né, sair. Eu lembro de ficar esperando, de ficar gestando a espera por esse título. E quando ele saiu, eu fiquei muito feliz e eu tinha certeza que seria um livro que eu colocaria logo no meu radar de leituras. A Companhia das Letras me enviou, foi no final do ano passado, se eu não me engano, e depois que eu terminei o sufoco, que foram os meus 3 meses lendo Poeta Chileno, eu sabia que era esse livro aqui que eu tinha que pegar. Eu peguei ele no finalzinho do ano, terminei já em 2024, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre esse livro, né, além de narrar sobre a minha expectativa com ele, é que eu sempre faço o possível aqui pra fazer resenhas mais limpas de spoiler que dá, mas tem determinadas histórias que, assim, não dá pra não falar nada, assim, de importante ou de misterioso. Eu comecei a ler esse livro sem saber nada, né, do que se tratava, e durante boa parte dele eu não sabia nada e a curiosidade me moveu. Então o que eu tenho a dizer pra você é, se você é desse tipo de leitor que não gosta de saber nada, eu não recomendo essa resenha, porque às vezes também como produtora de conteúdo literário a gente fica amarrado, assim, se eu não entregar um pouco do que dos mistérios dessa história, eu vou fazer uma resenha muito rasa, que pra mim não faz sentido, né, e eu vou ficar aqui e sei, isso não posso falar, isso não posso falar. Então assim, eu já vou dizer que essa não tem como ser uma resenha completamente limpa, então eu sugiro que, se você não gosta de saber nada, que você não assista a esse vídeo, porque pra poder comentar sobre a profundidade do livro eu vou ter que pelo menos deixar algumas coisas a entender, tá bom? Então já avisei. Mas assim, tenho a avisar também que se a curiosidade não é a única coisa que te move, não tem grandes problemas, tá? Não é assim que é um spoiler que vai estragar a sua experiência, né? Eu acredito que não, mas recado foi dado. Bom, aqui em Oração para Desaparecer, desde a sinopse, a gente sabe que a gente vai ter 4 personagens cujas vidas vão se cruzar. A Cira, o Jorge, o Miguel e a Joana. Só que tem uma coisa muito específica envolvendo aí esses 4 personagens que a gente só vai descobrindo com o avançar do livro. A história começa quando a gente conhece uma mulher misteriosa que tá saindo da Terra. E aí a gente tem, assim, 2 primeiras páginas de fôlego que eu achei
genialmente bem escritas, né? A Socorro, ela narra uma espécie de parto, ela faz uma metáfora do parto, só que de uma mulher adulta saindo da Terra. E são duas páginas, assim, extremamente potentes e com uma narrativa muito forte. A gente vai sentir, né, essa mulher vai ser puxada da Terra, ela vai estar com lama cobrindo os olhos, né. Eu ainda, enquanto grávida, fiquei pensando muito nessa alegoria do parto, de você se sentir completamente perdido e com os olhos grudados e você tá ali coberto por uma substância. É uma narrativa de parto muito, muito forte, muito potente. Só que é de uma mulher adulta saindo da Terra. E ela sai ali da Terra, ela não tá sabendo direito lidar com o próprio corpo. Ela é, na verdade, retirada da Terra por dois pares de mãos que a ajudam a sair dali. E ela tá extremamente confusa. Ela é uma mulher adulta que tá aprendendo ainda a lidar ali com o seu corpo, a saber se mexer, se esticar, a saber andar. Mas ao mesmo tempo ela já sabe fazer isso, né? Ela não é um recém-nascido, ela não veio crua. Ela não sabe seu nome, ela não sabe a sua história. Ela não sabe de nada do que aconteceu em sua vida, o que ela tá fazendo ali, por que ela saiu da Terra. Ela não entende o que tá acontecendo com ela, mas ela entende português. Ela sabe falar e ela compreende a língua que tá sendo dita ali. Né? Esse é o que a gente tem logo de cara, assim. E assim, eu preciso dizer também que tão de sopetão como essa personagem cai na própria vida, cai a gente nessa história, que é uma coisa que eu acho fantástica, assim. A Socorro, ela não te dá explicação, ou você entra de cabeça no livro dela, ou você aceita que você vai ficar perdidão e que em algum momento você vai entender as coisas. É assim que você cai nessa história. Você acompanha o parto dessa mulher adulta saindo da Terra, ela não sabe quem ela é, você também não. E aí você vai ter que entender junto com ela que história é essa. Das primeiras coisas que a gente vai entender é que ela nasceu da Terra numa vila rural de Portugal, assim, um lugar bem inóspito, bem vazio, e que essas duas pessoas que tiraram ela da Terra estavam esperando por ela, ainda que sem saber que era ela. E eles estavam esperando por ela há muito tempo. À medida que a gente vai lendo, a gente vai entender que esse caso não é inédito, mas também não é algo comum, é uma coisa relativamente rara, mas que essas pessoas que estavam incumbidas ali de resgatá-la e de prepará-la, né, de ajudá-la ali em tudo que ela precisasse até que ela conseguisse assumir as rédeas da própria vida de novo, essas pessoas já fizeram isso com outras pessoas antes. E elas sabiam de alguma forma que essa mulher viria em algum momento, podia demorar anos. Elas podiam estar ali há anos esperando, mas elas sabiam que haveria essa chegada, sabiam mais ou menos aonde seria e se prepararam para isso mesmo sem saber quando aconteceria. Então assim, a gente sabe que tem uma mitologia aí envolvida, né, nesse aparecimento dessa mulher e que não é um caso isolado. A gente vai conhecendo então, tentando conhecer a vida dessa mulher enquanto ela se conhece e conhecendo a vida, né, desse casal que retirou ela da Terra. E a gente descobre então que eles têm essa missão que é passada de geração em geração, de serem essas facilitadoras das pessoas que nascem nessa situação. E aí, à medida em que a história vai acontecendo, a gente vai entendendo o que é exatamente isso daí. Eu não vou falar, né? Acho que não tem necessidade, a gente pode seguir sem esse detalhe. E aí, enfim, né? Essa mulher ganha o nome de Aparecida, a Cida, porque afinal de contas ela apareceu. E a gente descobre também que ela é um dos casos mais difíceis que esse casal ali, desde que eles fazem esse trabalho há anos, que eles pegaram, assim, porque ela não consegue se lembrar de nada. De maneira geral, assim, a gente consegue entender que as pessoas vão se lembrando aos poucos, que não demora tanto tempo. Mas a Cida aparece na página em branco. Ela não consegue se lembrar de jeito nenhum. E aí ela vive essa angústia, esse vazio de saber que ela tem um passado e que ela não conhece esse passado. Deve ser desesperador. Só que em determinado momento ela meio que entende que, bom, ela não tá lembrando, em paralelo a essa angústia, esse vazio, ela vai ter que construir uma nova vida pra ela. E aí ela começa então a querer construir essa nova vida. Tudo é um pouco facilitado quando ela conhece Jorge, né? Um amor sempre facilita as coisas. Então ela vai conhecer o Jorge, ela e Jorge começarão a construir uma história de amor. E aí ela vai então assumindo essa nova vida que ela tem, tentando se desvencilhar desse passado do qual ela não se lembra nada e tentar seguir a partir dali. Só que ela precisa de documentos, né? Porque afinal de contas vivemos num mundo burocrático. Ninguém vive sem documentos. E aí tem um fornecedor nessa história, que é o Félix Ventura,
que é um vendedor de passados, né? O Félix Ventura oferece esse serviço de vender muito mais do que um novo passaporte, novos documentos a uma pessoa, mas vender toda uma história. Porque para sustentar um nome, um passaporte, uma identidade, você tem que ter uma memória de vida, uma história de vida. E Félix então começa a entrevistar a Cida para tentar tirar algo dela. E a partir do pouco que ela fala, tentar construir uma história pregressa para ela. Repito, ele é um vendedor de passados. E aí, eu pensei, já ouvi falar nisso antes. Fui pesquisar e descobri que a gente tem aí um bônus nessa história, que eu já vou dizer assim, que a gente tem uma intertextualidade muito forte nesse livro. Eu acho fascinante o fato de que essa personagem não sabe quase nada de sua vida, mas ela sabe o português. O português é um porto seguro para ela. E aí a gente tem uma história, né, escrita por uma brasileira que está se passando em Portugal, e a gente tem então Félix Ventura, que é um personagem que já existe de outra obra, de outro escritor, O Vendedor de Passados, do angolano José Eduardo Agualusa, que eu nunca li, mas que eu já peguei na livraria e já tive curiosidade. Eu achei muito legal que a Socorro fez isso. Então a gente já tem aqui mais um país de língua portuguesa entrando nessa intertextualidade, né, nesse mundo que a Socorro cria. Então a gente tem o Félix ao longo desse livro aí conversando com a Cida para tentar vender, criar um passado pra ela. Isso me deixou com muita vontade de ler O Vendedor de Passados, do Agualusa. Mas enfim, a gente tem essa história acontecendo aqui. Do outro lado do Atlântico, no Brasil, a gente tem o Miguel, que é um senhor já de bastante idade e que, né, também refez a sua vida ali, né, ao longo dessas últimas dezenas de anos. Só que ele guarda uma dor e uma dúvida muito grande no seu coração, que é a perda da Joana, uma namorada que ele teve por um período muito curto de tempo. Foi assim, uma paixão lancinante, que eles tiveram muito pouco tempo para viver numa cidade do interior, na verdade é do litoral, mas uma cidade pequena do litoral brasileiro, de algum estado do Nordeste. Eu não me lembro se ela chega a citar, mas se ela cita eu não me lembro. E a Joana era uma personagem, digamos, polêmica para sua época, para sua região, né? Ela que era mulher que não cumpria exatamente o que esperavam dela. E um dia, numa confusão com um padre para retirar uma santa de dentro de uma igreja, a Joana desaparece. Essa igreja começa a ser soterrada e a Joana some na areia. Foram dias de busca, né? Ninguém consegue encontrar essa mulher, nem viva nem morta. O corpo dela desapareceu, foi um grande mistério. Miguel teve que conviver com essa grande interrogação pro resto da sua vida na cabeça, né? Como que você mata alguém, né, como você aceita que uma pessoa morreu se você não vê um corpo, né? E aí, bom, né? Então a gente teve há anos atrás no Brasil uma mulher que desapareceu misteriosamente na areia. Muitos anos depois, em Portugal, uma mulher sai de dentro da terra, sem passado, sem história, sem lembrar quem é. Não vou falar mais muita coisa, né? Cida e Jorge, né, ali em Portugal, por algum motivo da vida, dos acasos da vida, acabam tendo que ir pro Brasil. E eles vão chegar então no Miguel, e eles vão ouvir essa história. E a partir dessa história, a Aparecida começa a ligar os pontos e lembrar do seu passado. E aí talvez ela vai perceber que toda a angústia que ela viveu enquanto ela não sabia quem era, até que ela meio que desistisse disso e assumisse que ela era uma nova pessoa, que ela tinha outra vida, é uma angústia equivalente à angústia de repente começar a se lembrar. E aí eu fiquei pensando, né, isso deve ser muito doido. Em geral isso me pega em livros assim, de uma pessoa que perde a memória, ou de uma pessoa que vive um evento muito drástico, que muda toda a sua vida e depois isso acaba voltando, né? Por exemplo, histórias em que uma pessoa perde um amor e aí vive anos pra superar, reconstrói sua vida e aí depois descobre que esse amor na verdade estava desaparecido, mas estava vivo. E reaparece, né? Aquela coisa, tipo, alguém que você amou muito no passado, que você daria tudo pra estar vivo durante todos esses anos, não tava, mas de repente tá. Só que você reconstruiu a sua história, você tem uma outra vida. Eu acho que é mais ou menos essa sensação, assim, você já construiu outra coisa e aí de repente você começa a se lembrar do que veio antes. Será que é bom? Será que é bom mesmo se lembrar?
Então eu acho que a Socorro explora muito bem esses dois momentos de angústia profunda dessa personagem, que é não saber quem é e de repente saber um pouco sobre quem se é. E é um livro assim, a Socorro mais uma vez, né, assim como ela faz em Cabeça do Santo, ela mergulha no realismo mágico, assim, ela entra ali com tudo, e você que tá lendo, que aceite essa magia que ela propõe ali. Só que é um livro completamente diferente, né? Enquanto eu acho a Cabeça do Santo unânime, até pela sua leveza, pela piada, assim, a Cabeça do Santo é um livro muito divertido. Eu lembro que eu ria muito enquanto eu lia. Tem muitas piadas extremamente brasileiras ali. Esse daqui não. Esse daqui é um livro muito mais profundo, muito mais pesado. Eu não acho que ele seja pra qualquer um. Por um bom tempo, inclusive, durante a leitura, talvez ele não tenha sido muito pra mim. Porque ele é muito diferente, assim. Ele te convida a entrar numa história muito maluca e que você tem que aceitar ali. E aqui, mais uma vez, né, como eu falei, a Socorro, ela usa muito da intertextualidade. Aqui tá escrito na quarta capa, né, senão eu não saberia dessa informação, mas pra criar toda essa história, né, toda essa mitologia aí que eu comentei, ela mistura lendas indígenas do Nordeste brasileiro com tradições portuguesas. Então a gente tem ali essa mistura de Brasil com Portugal, tanto na história de vida, né, dessas personagens, né, o elo que elas têm por meio da língua, o elo entre esses dois países, né, assim, que fica tão latente e tão pra sempre profundo, né, porque a gente tem uma personagem que morreu soterrada na areia no Brasil, a gente tem uma personagem que nasce da terra em Portugal anos depois, então a conexão entre esses dois países, entre mitologias desses dois países, fica muito clara nessa obra. Eu acho que a Socorro faz um trabalho muito interessante aqui de pesquisa, né, de respeito a essas tradições. Não é à toa que esse livro demorou pra ser escrito. Ainda tem, né, aquele bônus da intertextualidade com o Agualusa, né, que é o escritor angolano que eu comentei anteriormente. Então, enfim, eu acho que ele é um livro mais ambicioso, mais pesado do que a Cabeça do Santo, e talvez um pouco menos acessível também, mas que é uma obra muito bonita. A Socorro é incrível, eu acho ela uma escritora poderosíssima. Eu já fiquei muito feliz de saber que ela já tá escrevendo outro livro, porque tudo que essa mulher lê, eu vou querer escrever. E é isso, é um livro que eu recomendo com um pouco mais de ressalva do que eu recomendo a Cabeça do Santo. Eu acho que definitivamente eu não recomendaria esse livro como ponto de partida para a obra da Socorro, e nem para alguém que já não é chegado em literatura. Eu acho que ele não seria uma boa porta de entrada para quem não tá acostumado a ler e quer ler ali um livro aleatório por diversão. Não é o caso. Ele é um livro muito mais rebuscado, por assim dizer. Mas é um livro muito bonito e cheio de camadas. Tem também, mais uma vez, a percepção muito aguçada da Socorro sobre a nossa sociedade, né? Toda a história ali da Joana e do Miguel, do que eles viveram nessa pequena cidade brasileira cheia de preconceito, pautada pelo moralismo religioso, mostra uma faceta muito importante do Brasil que nunca pode ser descartada, né? Eu falo isso porque é a Cabeça do Santo, né? Eu acho que ele é um livro extremamente brasileiro. E aqui ela faz isso novamente com uma outra pegada, com uma outra vibe, mas faz mais uma vez muito bem. E, enfim, é isso. Eu espero que não tenha ficado tão confuso esse vídeo. O livro, ele é confuso, né? Então eu tenho certeza que eu não acessei tudo que eu podia ter acessado dele. Eu ainda tava saindo da ressaca literária, eu tava exausta depois de 3 meses com um poeta chileno. Então eu sinto que se eu tivesse lido num momento em que eu tava mais aberta, literariamente falando, eu teria tirado mais desse livro. Quem sabe um dia eu releia. Mas ainda assim, eu acho que ele é um livro marcante, ele é um livro que não passa batido e que eu recomendo sim pra quem conhece a Socorro, pra quem gosta ou pra quem quer experimentar, né, esse realismo mágico escrito por uma brasileira e de uma forma tão bem trabalhada. Mas é isso, tem que aceitar que você vai entrar numa viagem que você não sabe direito o que vai ter pelo caminho e que muitas vezes você vai ter um monte de pontos de interrogação na sua cabeça, assim como os personagens. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se já tinham ouvido falar, se já estavam com ele no seu radar, porque eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima. Tchau!